Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu estou mencionando com os irmãos, desde o capítulo 9, mencionei ontem, e agora vamos para esse capítulo 11. São 3 capítulos, esses 9, 10 e 11, que o apóstolo Paulo faz questão de explicar a questão da desobediência e da incredulidade de Israel, mas que Deus não abandonou as promessas que fez a Israel. Então tudo tem um propósito. Deus é incrível, amados, porque Deus é poderoso, ele consegue lidar com todas as coisas ao mesmo tempo. E é isso que nós vemos nessas escrituras. Vemos que Deus não abandonou tudo aquilo que ele prometeu para a nação de Israel e, ao mesmo tempo, ele tem trabalhado com todos os povos, Não sei se você lembra, lá no capítulo 1 de Romanos, lá no versículo 5, fala que Deus chamou dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. Ou seja, o chamado de Deus, mediante o evangelho, é para trazer pessoas, salvar pessoas de todas as nações, de todos os povos. Mas isso não significa que ele então abandonou o que ele havia prometido em relação à nação de Israel. E é isso que o apóstolo Paulo vem explicando nesses capítulos 9, 10 e 11. E aí eu quero ler com os irmãos dois versículos aqui no capítulo 11, para nós entendermos um pouquinho sobre esse caráter de Deus, essa característica de Deus de nunca abandonar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não revoga, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu. Então, eu quero ler com os irmãos os versículos 28 e 29, que está escrito assim: Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amados, nós lemos todo o capítulo 11 e é uma explicação clara de que Israel desobedeceu, rejeitou por causa da incredulidade. E a palavra fala aqui nesse capítulo 11 que então os ramos verdadeiros foram cortados e foram enxertados nós, todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo deixa claro, ele escreve: mas assim como vocês que eram uma oliveira brava foram enxertados, se eles crerem, eles vão ser enxertados novamente. Por quê? Porque eles têm a promessa de Deus. E aí nós chegamos no versículo 25 em diante, que vai falar: olha, eu não quero que vocês ignorem este mistério. Veja que existem mistérios, que muitas vezes nós não compreendemos toda a escritura e aí tentamos explicar a nossa maneira. Mas olha o que Paulo diz aqui. Inspirado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos alerta: eu não quero que vocês ignorem este mistério para que vocês não se tornem presunçosos, porque Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Mas todo Israel será salvo. Por quê? Porque há uma promessa sobre a salvação da nação de Israel. E aí vem esses versículos que nós lemos, 28 e 29. Que quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus por nossa causa, por causa daqueles que não são israelitas, para que nós fôssemos alcançados. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Daí no versículo 29, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amados, aqui mostra uma característica de Deus. Ele não revoga, ele não volta atrás quanto as dádivas, os dons que ele derrama, os dons que ele oferece para a humanidade e ao seu chamado, a sua eleição. Aqui vale nós fazermos um adendo, vou fazer um adendo bem curtinho aqui só para os irmãos, para a gente não ficar muito perdido. Quando a gente estiver lá na carta de Pedro, nós vamos ler e vamos falar sobre isso. A eleição de Deus, amados, Pedro vai escrever
dando as boas, falando para os irmãos, e ele diz assim: aqueles que foram eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus. Amados, toda a eleição de Deus está pautada no seu pré-conhecimento. Não é uma eleição pautada na acepção de pessoas, mas é uma eleição pautada no seu pré-conhecimento, porque Deus sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria. Então, quando nós vemos aqui na palavra, essa palavra faz uma comparação, né? Ele diz ali: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. E quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Os dons, ou seja, classifica o evangelho como um dom, uma dádiva de Deus. E daí a eleição classifica como um chamado de Deus. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele não volta atrás, ele não revoga aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele prometeu. Amados, essa é uma característica de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele não volta atrás. Ele não muda como sombras inconstantes. O nosso Deus é o mesmo, sempre. Ontem, hoje, será eternamente. Porque ele é estável. A característica de Deus é uma característica de não ficar voltando atrás, se arrependendo. A palavra nos garante isso. Ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Tudo que ele fala, ele cumpre. Por isso que nós precisamos tomar posse das verdades de Deus para nós contidas nas Escrituras. Porque se ele disse que é assim, então é assim. Mas nós vimos do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8 toda a doutrina de justificação do homem. Nós vimos que não há mais condenação para nós porque estamos em Cristo Jesus. Vimos que Jesus Cristo efetuou uma obra completa de perdão, redenção, justificação. Vimos que nós temos um relacionamento de paz com Deus. Todas essas boas notícias são as verdades de Deus para nós. E nós vimos aqui hoje que uma das características de Deus é ele não revoga aquilo que ele fala. Ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. Tanto que nós vemos aqui que existem promessas a respeito da nação de Israel e o apóstolo Paulo fala, porque ele diz que ele está escrevendo para os gentios, ele diz: olha, eu não quero que vocês ignorem este mistério para que vocês não sejam presunçosos, para que de repente vocês digam assim: ah, Deus abandonou Israel, agora é conosco. Aí ele diz assim: olha, Israel experimentou um endurecimento que é em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Isso você encontra ali no versículo 25. Portanto, Deus tem um plano e ele vai cumprir todo o plano que ele estabeleceu com a nação de Israel. Tanto que quando nós vemos o final desse capítulo 11, é uma canção de louvor a Deus, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amados, quando nós tentamos entender a profundidade e a riqueza da sabedoria de Deus com uma mente meramente natural e humana, é impossível, nós não conseguimos alcançar isso. Por isso que muitas pessoas não conseguem compreender essa salvação para a nação de Israel. Muitos dizem: não, a igreja tomou o lugar de Israel como nação. Não é o que a palavra está nos ensinando aqui. Existe um chamado de Deus com a nação de Israel e ele não vai abandonar isso. Por quê? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele não volta atrás. Talvez nós não consigamos entender com a nossa mente humana, mas Deus tem promessas em relação à nação de Israel e ele cumprirá. Quando nós começamos a estudar todo o Antigo Testamento, começamos a estudar
a volta de Jesus, a parte, todas as promessas realizadas lá no Antigo Testamento e a volta de Jesus. Quando nós começamos a estudar o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, nós começamos a compreender algumas coisas a respeito do que está escrito aqui em Romanos capítulo 11. Que Deus não abandonou tudo o que ele prometeu à nação de Israel. Então, amados, estou mencionando isso aqui porque essa é uma característica de Deus e nós precisamos ter ela bem firmada no nosso coração. Deus não volta atrás, Deus não revoga. O que ele diz que faria, ele fará. E isso nós podemos trazer para a nossa vida pessoal, particular, para nossa casa, para nossa família. Amados, existem promessas e direções de Deus específicas para cada um de nós. E se ele disse que fará, ele fará. Por quê? Porque ele não volta atrás, ele não revoga. Portanto, quando nós estamos ali, vivendo debaixo do senhorio, da soberania de Deus, ele vai cumprir todas as coisas. É claro, né? Alguém pode dizer assim, mas e se eu ficar fazendo um monte de escolha errada, se eu não me sujeitar a Deus? Às vezes tem aquela linhagem de ensino que acredita nessa eleição, quem é eleito vai ser salvo e pronto, acabou, não importa. Precisamos entender, amados, é o que eu mencionei a respeito de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, quando nós lemos a eleição de Deus é pautada no seu pré-conhecimento. Então não é uma eleição, Deus escolhe alguns para salvação e outros para perdição, não é isso. Toda escolha, todo chamado de Deus é pautado no pré-conhecimento dele, na presciência dele. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai aceitar, quem vai rejeitar, quem vai dizer sim, quem vai dizer não. Ele sempre soube. Então, é uma eleição que não é baseada na acepção de pessoas. Pelo contrário, é uma eleição baseada no pré-conhecimento, na presciência de Deus. E aí entra a outra característica de que ele não revoga aquilo que ele promete, aquilo que ele estabelece. Então, nós temos muitas e muitas promessas de Deus específicas para nós. E nós precisamos nos apegar a essa verdade. Precisamos nos render a essa verdade e reconhecer, Senhor, eu sei que o Senhor não revoga aquilo que o Senhor estabeleceu. Aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu creio que o Senhor cumprirá. Então me ajuda a ver com os teus olhos, me ajuda a enxergar como o Senhor vê. O nosso problema, amados, é porque muitas vezes nós não enxergamos como Deus vê. Nós enxergamos apenas as circunstâncias momentâneas, atuais. E aí deixamos a nossa mente ficar preocupada, ansiosa. E não precisamos disso. Por quê? Porque se Deus falou com você algo específico, aqui eu tô falando, amados, sobre aqueles direcionamentos, aquelas promessas que Deus coloca em nosso coração e nós sabemos que é o Senhor. Nós sabemos que é Deus quem está falando conosco. Não estou falando aqui de coisas, de desejos nossos. Eu quero isso, vai acontecer, vai acontecer. Não estou falando disso, amados. Estou falando sobre aqueles direcionamentos, aquelas promessas que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Que a gente tenha certeza, a convicção, a testificação do Espírito, que é o Senhor quem está impulsionando aquilo dentro de nós, que é o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está prometendo, vai se cumprir. Por quê? Porque Deus não revoga nem os seus dons, nem o seu chamado. Ele não é homem para mentir, ele não é homem para se arrepender. Pelo contrário, Deus é fiel. Então eu não sei o que você está enfrentando no momento. Talvez você tenha algo específico que Deus colocou no seu coração e você tem deixado isso para trás, não tem dado importância por causa das circunstâncias desfavoráveis, ou então porque você olha e pensa assim, é impossível, isso nunca vai acontecer. Mas continua batendo firme lá no teu coração. É o Espírito Santo ministrando o teu coração e aí você pensa assim, isso é impossível. Amados, nada é impossível para o Senhor. Ele não volta atrás. Se ele prometeu, se ele mesmo colocou isso no seu coração, esse sonho, essa visão, ele mesmo vai
te conduzindo, Ele mesmo vai te capacitando para que você viva tudo isso, para que você de fato desfrute da vontade dele para você. Amados, que eu e você possamos nos apegar a essa característica de Deus. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus não muda por sombras inconstantes, por situações, por circunstâncias adversas. O nosso Deus permanece o mesmo. A tua circunstância pode estar desfavorável, mas Deus não mudou. O plano que ele tem para você, a vontade dele para você continua mesmo. Ele não abandonou, ele não desistiu dessa vontade. Muitas vezes nós começamos a colocar empecilhos para Deus. Nós vamos colocando empecilhos, não, já aconteceu tanta coisa, já me frustrei aqui, já me frustrei ali, não quero mais, deixa eu vou ficar quietinho aqui, só fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Mas lá no fundo do teu coração está o Espírito Santo tentando ministrar você, tentando trazer cura para as tuas feridas. Para quê? Para que Deus possa estabelecer a vontade dele sobre a tua vida. Porque ele não revogou a vontade dele para a tua vida. Ele continua desejando que você viva, desfrute da boa, perfeita e agradável vontade dele para você. O que muitas vezes nos impede de viver isso é o que impediu Israel naquele tempo de desfrutar um endurecimento do coração. Então que eu e você não deixemos o nosso coração endurecer. Pelo contrário, que nós possamos nos render a Deus, sabendo que tudo aquilo que Ele estabelece, que Ele promete, Ele cumpre. E que eu e você possamos nos render a Deus para conhecer de fato a vontade dEle para nós. Por quê? Porque Ele quer estabelecer a vontade dEle. Ele não revoga a vontade dele. Ele não fica assim, hoje eu tenho essa vontade para Catiane. Não, daqui um ano eu não tenho mais. Eu não quero mais fazer isso com a Catiane. Catiane, desisti da ideia, tá? Pode parar que eu não quero mais fazer isso na sua vida. Deus não é assim, amados. Deus não é assim, ele não age assim. E nós precisamos entender isso. E se nós nos rendermos em completa submissão, confiança, deixando ele tratar, porque como eu mencionei, algumas coisas nós não vivemos e não desfrutamos porque criamos paredes, estabelecemos muros, impedimos a vontade de Deus de ser estabelecida na nossa vida por causa de traumas, de coisas ruins que já vivemos. Sabe, que nós possamos deixar tudo isso para trás, confiar no nosso Deus, porque os dons e o chamado dele são irrevogáveis. Quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Que nós possamos nos render para experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável dele para as nossas vidas. Que eu e você vivamos assim, amados, confiando plenamente no nosso Deus. Talvez você tenha algo, um sonho, vamos dizer assim, vamos colocar como um sonho, mas você sabe que esse sonho, que essa visão, foi Deus que colocou no teu coração. E talvez você tenha deixado isso adormecer, tenha deixado isso ficar para trás, porque as circunstâncias ao redor dizem que não é possível, dizem que não tem como. Eu quero encorajar você a confiar no nosso Deus, porque ele não revoga aquilo que ele colocou no teu coração. Ele não revoga a vontade dele para você. Ele não volta atrás. A única coisa que ele espera de mim e de você é que nós nos sujeitemos a essa vontade. É que nós nos rendamos a essa vontade. É que nós digamos sim para essa vontade. Que nós não coloquemos muros. Que nós não fechemos a porta para o agir de Deus nas nossas vidas por causa de coisas que já enfrentamos ruins lá no passado. Que nós possamos liberar a nossa vida para a atuação de Deus, para que ele estabeleça a vontade dele, porque ele não volta atrás. E a vontade dele para mim e para você é boa, é perfeita, é agradável. A palavra nos garante que o plano de Deus para nós é um bom plano de nos dar paz, esperança e um futuro. O plano de Deus para nossa vida é perfeito, a vontade de Deus para nossa vida é perfeita. O que nós precisamos é confiar nesse Deus imutável que não revoga as suas promessas e nos render a ele, deixando ele trabalhar em nós e nos conduzir
na vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu encorajamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós compreendamos a imutabilidade do Senhor. O Senhor não muda. O Senhor não age por causa de circunstâncias, mas o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Que eu e os meus irmãos possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que eu e os meus irmãos possamos confiar na tua vontade para as nossas vidas, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e o Senhor não revogou a sua vontade para nós. O Senhor não voltou atrás daquele sonho que o Senhor mesmo plantou no nosso coração. O Senhor não se arrependeu daquele sonho, daquela visão que o Senhor mesmo depositou em nosso coração. Pelo contrário, o Senhor quer fazer acontecer, quer vir à tona tudo isso. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos rendamos ao Senhor. Que eu e os meus irmãos nos rendamos à atuação do Senhor, à transformação que o Senhor quer fazer em nós, para que a gente possa viver a tua vontade perfeita, a cura que o Senhor quer estabelecer em nós, para que o Senhor possa nos fazer trilhar no caminho da sua vontade. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que o Senhor é fiel. Ah, Pai, que o Senhor é fiel. O seu caráter, Pai, é maravilhoso. Eu fico sem palavras. O Senhor não muda. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso. E que aquele plano, aquela visão maravilhosa que o Senhor colocou nos nossos corações, eu posso falar por mim, Senhor, eu imagino que os meus irmãos também tenham sonhos e visões. E eu sei que o Senhor colocou um sonho, uma visão no meu coração. Ah, Senhor, eu me rendo para viver todo esse sonho, toda essa visão que o Senhor colocou. Porque o Senhor não muda. O Senhor não muda. Lá atrás, Senhor, há tantos e tantos anos, o Senhor colocou um sonho no meu coração e parecia impossível. E o Senhor tem realizado. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. O Senhor tem me dado família. O Senhor tem me dado um esposo. Muito obrigada por isso, Senhor. Foi um sonho, um desejo do seu coração estabelecido no meu coração. E tantas circunstâncias diziam que isso nunca ia acontecer. E agora está aí, Pai. Obrigada, Senhor. Quero te agradecer aqui pela vida do meu noivo, do Jorge, e que o Senhor, Pai, foi o Senhor quem estabeleceu o nosso relacionamento, o Senhor quem estabeleceu família para mim. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E eu sei que muitos dos meus irmãos têm sonhos e têm visões que o Senhor mesmo colocou no coração deles. E eles estão desanimados pelas circunstâncias contrárias, estão desanimados porque ano após ano tem se passado e eles não veem nada acontecer. Pai, eu quero encorajar os meus irmãos a não desistirem. Mas a permanecerem crendo no teu poder, porque os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis. O Senhor não volta atrás. O Senhor não volta atrás. Não importa quanto tempo demore. Abraão precisou esperar 25 anos, mas a promessa se cumpriu. O que o Senhor falou que faria, o Senhor fez. Ah, Pai, que os meus irmãos sejam encorajados nesse dia, em nome de Jesus, e que o Senhor mesmo revele aos meus irmãos a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, para que eles se rendam a essa vontade, vivam e desfrutem dessa vontade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.